início. Boa tarde. Então, dando sequência na nossa programação especial de dezembro, em especial do Natal, nós tivemos no dia 9 de dezembro a presença do Kleber, que quem esteve conosco viu aquela exposição histórica da preparação do trabalho de Jesus, do convite que Jesus fez aos apóstolos e aos discípulos, quando ele nos disse que apóstolos eram 12, discípulos incontáveis, ele citou 70, mas depois eu fiquei pensando, me lembrei até de Paulo de Tarso, quando em Damasco, Ananias foi até, então a quantidade enorme de discípulos e os nossos apóstolos que representam nas suas características cada um de nós. A leitura do livro A Boa Nova, que a Rose tanto gosta, traz características dos apóstolos que a gente se identifica muito. Por que será, que tem essa representatividade? Semana passada, quem veio se encantou, quem não veio perdeu. Então não perca semana passada, porque a tarde de artes de Natal foi sublime, foi belíssima, foi encantadora, foi comovente. Está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube, podem ir assistir, mas não vai ser igual. Então, ano que vem, não percam. Quem perdeu, não perca. E hoje, nessa sequência, nós contamos com a presença dessa amiga tão querida, a Selma. Então, nós vamos fazer a abertura dos nossos trabalhos e, em seguida, vocês vão ver que a Selma carrega em suas palavras a proposta da evangelização. Sem palavras excessivas, sem elogios desnecessários, mas citando a verdade. Vocês vão observar. Semana passada, para dar início, eu trouxe uma poesia de Maria Dolores, da mãe aflita no julgamento. Não sei se vocês se lembram. Se vocês gostaram, eu trouxe mais uma. Se vocês não gostaram, vocês vão treinar a paciência, porque eu trouxe mais uma. E hoje, do livro Maria Dolores, Francisco Canto Xavier, esse livro que eu encontrei no brechó há mais de 20 anos, que foi dado de presente por uma pessoa chamada Marta, em 1977, acabou caindo nas minhas mãos. Elas são pérolas, cada lição, cada poesia de Maria Dolores, pelas mãos do Chico, são verdadeiras luzes, pontos de luz que iluminam o nosso coração e a nossa mente. Eu separei duas, uma para hoje e já adianto que para outra, para semana que vem. E faremos assim, nessa poesia, a nossa prece de abertura. Ela se chama A Lenda da Rosa e diz assim: dizem que quando a terra começava a ser habitada de forças vivas, nas telas primitivas tudo passara a ser agitação de festa. As cidades nasciam em singelas aldeias na floresta, a beleza imperava, o verde resplandecia, toda a vegetação se espalhava e crescia, dando refúgio e proteção aos animais, do mais fraco ao mais forte. O progresso ganhava as marcas de alto porte. No campo, as plantas todas respiravam felizes, da folhagem no vento a calma das raízes. Era um mundo de belos resplendores, adornado de flores, com uma estranha exceção. Tão somente o espinheiro era triste sozinho, uma espécie de monstro no caminho de que ninguém se aproximava, todo feito de pontas agressivas, recordando punhais de traçoeiro corte que anunciavam dor e feridas de morte. De tanto padecer desprezo e solidão, um dia o espinheiral fitou o azul imenso e disse em oração: Senhor, que fiz de mal para ser espancado e escarnecido? Todos me evitam cautelosamente, como se eu não devesse haver nascido. Compadece-te, ó Pai, da penura que trago. Terei culpa das garras que me deste? Acendes astros mil para a noite celeste, vestes a madrugada em mantilhas vermelhas, das lã para as ovelhas,
Inteligência aos cães, cântico às aves. Estende no chão a bondade das fontes que deslizam suaves, na força universal com que desdobras a amplitude sem fim dos horizontes, em cujo místico esplendor falas de majestade, de paz e amor. Não me abandones, Pai, às pedras do caminho, se posso, não desejo oferecer somente espinhos. Quero servir-te a obra, aspiro a ser perfume, inspiração e cor, harmonia e beleza, para falar de ti nas leis da natureza. Dizem que Deus ouviu a inesperada prece e, notando a humildade e a contrição do espinheiral, mandou que, à noite, o orvalho lhe trouxesse um prodígio imortal. Na manhã seguinte, logo após a alvorada, por entre exalações maravilhosas, o homem descobriu de alma encantada que Deus, para mostrar-se o Pai e companheiro, atendendo a oração, pusera no espinheiro a primeira das rosas. E assim, nós passamos a palavra à nossa amiga, que trará a nossa exposição de hoje. Sejam muito bem-vindos. Muito bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Para falar de um tema tão maravilhoso que é Jesus. E como, né, esse tema traz responsabilidade para nós, porque eu estava ouvindo essas palavras do Wagner e eu pensei assim, existem poucas palavras na nossa língua para que a gente consiga de fato expressar a grandiosidade desse Espírito, não é? Eu acho que não existe nenhuma língua no planeta capaz de expressar a grandiosidade de Jesus, mas, não é? Nós estamos aqui ainda saindo da ignorância, procurando viver os ensinamentos do Cristo, para que a gente consiga pouco a pouco traduzir um pouco mais do que representa esse Espírito. E é tão grandioso para nós esse momento, a vinda de Jesus à Terra, que nós, pouco a pouco, né, conhecendo um pouquinho desse Espírito, nós caminhamos mais, eu tenho certeza que todos nós aqui, um pouco mais firmes, né, na encarnação. E falando então desse Espírito, eu trouxe para nós refletirmos essa fala do Cristo, que fala tanto ao meu coração, que é: vinde a mim. E a fala diz assim: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós poderíamos ficar dias aqui falando sobre essa frase, mas para começar, não é? Saber que Jesus nos espera é muito consolador. Saber que Jesus tem um caminho para nós e que nos aguarda é muito consolador. Nós caminhamos mais esperançosos quando nós sabemos disso, né? Porque Jesus, Ele nos conhece, Ele sabe como vai ser a nossa caminhada, Ele sabe quais são as nossas dificuldades e Ele sabe quais são os nossos talentos, as nossas aquisições. E Emmanuel traz para nós, na lição do Fonte Viva, a lição 5, uma reflexão sobre essa frase, né, para ajudar a gente a expandir um pouco mais os nossos pensamentos. Olha como chama a lição: consegues ir? É uma pergunta.
né? Consegues ir? E ele diz assim, ó: o crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Não é isso que a gente faz? Não é isso que a gente está fazendo aqui? Muito bem. Só que nós precisamos pensar nessa frase além de todo o consolo que ela traz. Nós precisamos nos debruçar sobre esta frase para entender que é um convite para nós e que esse convite tem uma condição. E a condição é que todos nós façamos uma jornada até Jesus. Então, vejam que importante é nós entendermos em profundidade, né, essa frase, para nós sabermos que Jesus fala de um caminho a ser percorrido. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E aí nós temos que entender essa frase na sua grandeza, porque Jesus nos convida há muito tempo, não é? Há muito tempo Jesus nos convida. Nós estamos recebendo esse convite há milhares de anos. Em várias existências, em várias encarnações, nós já começamos essa jornada. Só que essa é uma jornada muito custosa para nós. É muito custosa. Porque nesse caminho a ser percorrido, nós temos que aprender a descansar. Nós temos que aprender a tirar o peso de nós. E quando Jesus fala de cansaço, ele está falando de um outro cansaço que não é apenas o físico. Ele está falando de um cansaço de nós mesmos, das nossas iniquidades, daquilo que ainda nós trazemos, que é tão difícil para nós. Ele está falando daquilo que nós carregamos há tanto tempo, há tantas encarnações, da nossa anterioridade, que ainda faz com que a gente empaque na encarnação. E aí ele diz assim, ó, que nós só vamos descansar se nós formos até Ele, e que nós vamos nos sentir mais leves se nós formos até Ele. Mas como assim? Que pensamento é esse? Não é? Então é o pensamento de que eu vou lá no centro, escuto a palestra, tomo paz e já fiz a minha parte. Porque ele falou que se eu for ao encontro dele, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, toda vez que a gente vem ao centro, nós encontraremos descanso para nossas almas. Mas será que é isso que ele está falando? Não, não é. Não é? Como tem sido a nossa jornada até Jesus? Essa é uma pergunta, né? Porque ele fala para nós, todos nós estamos cansados. Todos nós estamos cansados e sobrecarregados dos nossos enganos, não é? Das nossas dificuldades. E aí ele fala assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. Tomai sobre vós. Vamos fazer um exercício? Quando a gente toma água, se eu chegar para a Rose e falar assim, Rose, toma um remédio para ver se passa isso que você está sentindo, o que você vai fazer, Rose? Vou tomar. Vai tomar. Vai tomar um remédio. E o remédio vai aonde? Aonde está a dor.
aonde está a dor. E a dor está onde? Dentro de mim. Então é tomai as leis divinas, porque o jugo que Jesus fala são as leis divinas. Nós sabemos o que é jugo? Jugo é aquela madeira que era colocada em cima dos bois para arar a terra, para conduzir eles, né? para que eles fossem conduzidos pelo caminho que eles tinham que ir, sem se separar. E era sempre em dois. Olha que interessante. Isso significa que o nosso caminho até Jesus nunca será solitário. E que esse jugo que ele chama de leis divinas é o que vai nos guiar até ele, não é? Então, é muito interessante a gente pensar em cada fala de Jesus, se é que a gente consegue, né, de fato compreender, mas ele diz ainda que o fardo dele é suave. Mas é suave por quê? Porque eu vou entregar as minhas dificuldades para ele vai resolver? Não. É porque a partir do momento que eu enfrento a minha encarnação, compreendendo e conhecendo o ser espiritual que eu sou, com as minhas dificuldades, com as minhas aquisições, e vou caminhando, saindo da porta estreita, porta larga dos meus interesses e daquilo que me dá prazer, quando eu caminho para a porta estreita, eu tenho que ir me livrando daquilo que não me serve mais. Então, eu tenho que abrir mão daquilo que não me serve mais. E eu posso dar um exemplo. O que não me serve mais? A maledicência não me serve mais. O julgamento não me serve mais. Então, quando eu estiver diante do outro, eu tenho que saber que o outro, mesmo que ele me perturbe, mesmo que ele seja o espírito difícil para mim, eu tenho que compreender, olhar para ele como espírito e saber que eu também tenho as minhas dificuldades. Abrir mão dos interesses que eu tenho de julgar, porque quem julga e critica, pensa o que sobre si mesmo? Que é melhor. Que é melhor. E eu vou conseguir passar com esse pensamento pela porta estreita? Eu vou conseguir ir até Jesus com esse pensamento? Não vou. Não vou. Então, nós temos que ir caminhando através das nossas experiências, nos livrando daquilo que não serve mais, nos livrando daquilo que nós não queremos mais pensar, sentir ou fazer. Então, é por isso que quando nós formos nos despojando daquilo que não serve mais, nós vamos nos sentir mais leve, porque os nossos pensamentos, quando eles estão enquistados nesses prazeres, eles têm um peso, eles têm um peso para nós. E é muito difícil na encarnação nós mantermos esse peso. Então nós temos um Evangelho de Jesus que vem nos dizer pouco a pouco como nós caminharmos, tirando isso de nós. Eu não quero mais ser aquela que critica, que julga, que exige. Eu quero ser aquela que olha para o meu irmão. Eu quero ser aquela que veja espírito, não só o comportamento que está nele, mas eu quero ser aquela que, ao invés de julgar e condená-lo, que eu possa entregar minha mão para ele, para que ele possa caminhar junto comigo. Então, eu não quero mais, eu tenho que deixar isso pelo caminho. E sabe onde que nós vamos exercitando tudo isso que nós vamos deixando para trás? Nos relacionamentos. Porque é nos relacionamentos que nós vamos, pouco a pouco, nos conhecendo e nos livrando desta carga tão pesada. É por isso que caminhar no caminho das leis divinas é tão
mais suave, é tão mais leve, né? Eu coloquei aqui uma imagem para nós pensarmos assim, ó. O caminho que nos leva a Jesus é tão reto, é tão seguro. Por que é seguro? Porque é onde estão as leis. Se o boi sair daquele caminho que ele tem que criar o sulco na terra, ele não vai fazer um caminho para as sementes. Ele não vai arar a terra como ele precisa. Então vejam, olha, nós precisamos aprender a caminhar no caminho que Jesus caminhou, sendo redundante, não é? Olha como nós muitas vezes nos perdemos, porque os convites aparecem. Quem aqui é convidado por Jesus a seguir o seu caminho? Quem? Muito bem. Tem gente que não levantou a mão, mas também é convidado. Não tem problema. Mas também é convidado, sabe por quê? Sabe onde que eu aprendo a caminhar? No relacionamento com a minha mãe, no relacionamento com meu pai, naquele meu irmão, com aquele meu irmão, com aquele meu vizinho, com aqueles que... O marido não. Hã? O marido não, né? Não, o marido foi outro episódio. O marido foi outro episódio. O marido. Então, olha só, é aí que nós vamos colocar em prática aquilo que a gente vem toda sexta-feira aprender. Terça. Ai, desculpa, toda terça. É porque eu faço parte da sexta também, por isso que eu estou confundindo, desculpa. Então, a gente vem toda terça, toda quarta, toda sexta, toda sexta. E aí, o que é que a gente aprende? Jesus, com o Evangelho, nos dá um caminho, um roteiro para nós seguirmos. Então, aí o que acontece? A gente, muitas vezes, será que eu? Não foi. Está aparecendo. Não, está aparecendo sim, aqui está. Olha só. E aí, o que faz a gente desviar? Eu vou ler para vocês porque acho que ficou ruim de ler, né? Olha só. Vaidade, a indiferença, os vícios, o ócio, a arrogância, os ciúmes. Estes são os caminhos que muitas vezes nós escolhemos e que nos afastam das leis divinas. E esses prazeres, porque são prazeres para nós, e eu vou tentar explicar por quê, estes prazeres, eles nos afastam desse caminho. Aí a gente dá uma volta na encarnação, até vou voltar. A gente dá uma volta na encarnação para conseguir depois se aprumar no caminho das leis divinas. E quanto sofrimento isso é para nós. E quanto peso a gente adquire nesses desvios. Porque o quão pesado é. Exatamente. Porque nós vamos caminhando e vamos trazendo os nossos pensamentos que foram alimentados por nós, por essas escolhas que nós fizemos. Então, o Evangelho fala assim, ó, caminha por aqui, que esse é o caminho seguro. Olha para você, porque o Evangelho fala isso. Olha para você e vá vendo pouco a pouco o que é que você tem que fazer, do que você tem que se livrar para me seguir. E por que é tão difícil seguir? Não é? Olha só que Emmanuel fala para nós. Ele diz assim, ó: todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem um regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim,
do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil se a gente já sabe que é somente com Jesus que nós vamos beber a água mais fresca e pura? O que é, né, que nos prende nesse caminho, o que faz com que a gente desvia? Isso tem um nome. Isso são padrões de pensamento, são sentimentos desorganizados. Porque olha, nós já sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes nós já escutamos sobre isso? Quantas vezes? E o que isso significa? Significa que nós temos que aprender a viver como Jesus. Ah, mas Jesus é Jesus. Mas Jesus também fez esse caminho. Jesus também foi até o Pai. E ele veio falar assim, ó, esse caminho aqui foi o caminho que eu fiz. Façam vocês também. E se vocês quiserem, vocês podem fazer grandes coisas. Veja. Então, essas palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da convivência imediatista são demasiado fortes. As satisfações imediatas dos nossos interesses. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades existentes. Onde que nós estamos presos? Qual é o sentimento? Que nome ele tem? Que nos prende, não é? E ainda é difícil para nós caminharmos e nos livrarmos dessas grades, mas nós já aprendemos a caminhar, todos aqui, porque nós poderíamos estar em casa pensando na ceia de Natal e nós comprar presentes, embrulhar presentes, porque o Natal também nós já sabemos que é muito mais do que isso, mas nós decidimos vir aqui para ficar mais perto de Cristo. Porque quando a gente vem aqui, o que nós escutamos são as mensagens dele. E nós precisamos estar perto deste Espírito, para que nós saibamos, ou para que nós sempre nos lembremos, que é um caminho possível. Porque foi possível para Maria de Magdala, foi possível para Zaqueu, foi possível para Paulo e para tantos outros, mais perto de nós. Qual foi o caminho que fez Chico? Qual foi o caminho que fez Divaldo, Eurípides Barçanufo? Qual o caminho que esses espíritos fizeram e que os deixaram tão próximos do Cristo, a ponto de serem recebidos e estarem com Ele em sonho ou quando desencarnam? Vejam só. Então tudo isso é para dizer para nós que sim, é possível ir até Jesus, mas que nós precisamos nos conhecer profundamente para que esse caminho seja mais lúcido para nós, para que este caminho tenha um propósito, um objetivo para cada um de nós. Então, se eu preciso trabalhar a minha arrogância, eu vou trabalhar pelo caminho que eu preciso percorrer, a minha arrogância em relação àqueles que estão comigo. Quando eu me acho melhor, quando eu penso que eu sei mais, quando eu acho que eu sei mais do que meu marido, quando você quer as coisas do seu jeito, quando eu quero as coisas do meu jeito, não é? Então, gente, olha só, é um convite que não dá mais para ser ignorado. não é teatro.
nem adiar, não é? Não dá mais, porque olha, não dá para caminharmos sem conhecermos a nós mesmos. Eu sei dar nome, por exemplo, para o que eu estou sentindo hoje. Se eu não sei, eu preciso investigar. Eu preciso saber o que eu estou sentindo. Eu estou temerosa porque eu vou lá falar na terça-feira. Ai meu Deus, será que isso? Será que aquilo? Será que aquele outro? Que nome tem isso? Ansiedade, vaidade. Porque toda vez antes de começar o estudo, eu oro. Porque se eu estou aqui na frente falando, é porque eu sou muito devedora. Muito devedora. E em nenhuma hipótese eu posso estar aqui na frente para falar de Jesus e me envaidecer por causa disso. Porque senão a minha palavra, a minha mensagem, que não é minha, de Jesus, não chega no outro. Então eu preciso, nessa jornada, também me livrar da vaidade. Então todos os nossos sentimentos e emoções, eles têm uma origem. A origem está no orgulho e no egoísmo. Aí a gente fala, eu sou orgulhosa, eu sou egoísta. Mas como? Como que isso aparece nas minhas relações e que me empacam nessa caminhada e fica cada vez mais difícil ir até Jesus? Porque quando Emmanuel fala assim, consegues ir? Ele está perguntando para nós assim, consegue se desfazer dos seus interesses, do seu personalismo para estar com o outro, e quando você estiver com o outro, é comigo que você estará. Porque foi isso que ele falou para nós. Então, nós não passaremos pela porta estreita, carregando ainda esses sentimentos, porque, nós não conseguiremos nem caminhar com tanto peso na encarnação. E nós precisamos saber o que tem nos empacado. Então a mensagem que a gente poderia ficar aqui muito mais, falando sobre ela, ela faz a gente pensar sobre isso. Que nós temos que tomar na nossa intimidade o jugo de Jesus, que são as leis divinas. Elas têm que ficar tão estruturadas na nossa intimidade que nós não tenhamos mais insegurança ou dúvida ou medo, mas ainda isso está em construção em nós, não está estabelecido. Ainda nós precisamos de algumas outras encarnações para isso. Mas Jesus disse para nós que Ele nos espera e que Ele tem um caminho seguro para que nós façamos isso. Nós precisamos estar atentos, não é? Então, terminando Emmanuel, ele diz assim, todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia, na fé ativa, na fé que vai sendo construída pouco a pouco nessa jornada, com o bem que eu faço, com as lágrimas que eu enxugo, com o irmão que eu vou sorvendo. É assim que nós vamos caminhando e vamos estruturando a fé. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir. Emmanuel é inclemente. É inclemente conosco. Amoroso, mas muito firme. Dá para entender o que é uma amorosidade com firmeza.
quando a gente se aprofunda em Emmanuel, não é? Então, para nós, né, o que é que temos de dificuldade? Essa é a reflexão, porque Jesus, esse amigo divino de nossas vidas, ele tem nos mostrado o caminho, e o caminho é o outro. O caminho é o outro. Fez sentido isso, gente? Então vamos sair daqui hoje bem reflexivos naquilo que a gente precisa deixar pelo caminho. O que é que a gente não quer mais? O que eu não quero ser mais? Que pensamento eu quero renovar? Que sentimento eu quero renovar? Que novos comportamentos diante do meu irmão eu quero renovar? Aproveitando esse quadro que você colocou aí, dá até para pegar a frase de Jesus lá do Vinde a mim, né? Vinde a mim, vocês que são ciumentos e arrogantes. Nós, né? Nós que somos ciumentos e arrogantes. Isso. Que somos ociosos e viciosos. Nós que somos indiferentes e vaidosos. Serão consolados. Nós estamos cansados, né? Estou cansado dessas coisas. Nós estamos cansados de sermos assim. Precisamos estar. Se nós ainda não nos cansamos, nós precisamos nos cansar. Bom, o espinheiro fez muito sentido. Nós não queremos mais ser espinheiros, não é? Nós não queremos. Então, veja, vamos então ficar com essas reflexões tão importantes que Jesus fez para nós, não é? Então eu desejo a todos um excelente Natal, que seja um Natal não mais de presentes, não nada contra os presentes, mas que seja um Natal de trocas verdadeiras dos melhores sentimentos que nós já conseguimos construir juntos, não é? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus por este momento tão especialíssimo para cada um de nós, em que estamos desejosos de seguir os teus caminhos, Jesus, nos livrando pouco a pouco daquilo que não nos sustenta mais, daquilo que nos afasta do teu amor, do amor do nosso Pai, porque nós sabemos, Mestre, que traduziu para todos nós o pensamento de um Pai infinitamente bom e misericordioso. E nós queremos, Senhor, chegar ao Pai através de Ti, Jesus. Porque nós ainda somos frágeis, ainda oscilamos, mas estamos cansados, Jesus. Estamos sobrecarregados e queremos, Senhor Jesus, que o nosso caminho seja mais leve, que o nosso caminho seja suave, porque aí então, Jesus, já teremos nós compreendido e estruturado as leis divinas em nossa intimidade. Mestre Jesus, te agradecemos infinitamente. Agradecemos a Maria, a José, que seguiram este caminho prontamente, para que pudessem trazê-lo até nós. Obrigada, irmãos queridos, que aqui estiveram, amparando este momento. Se conosco, Senhor Jesus, amparando a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Ampara, Senhor, os nossos lares. E se conosco, Jesus.
seja. Meus amigos, nós temos por hábito muito. Pode ser?